Zidane novamente marcou o nome dele na história da Copa do Mundo. Como herói, levou a França até a final da competição em 2006, mas também coube a ele o papel do vilão. O craque foi expulso no momento crucial da decisão. Confira agora esse e outros momentos marcantes do Mundial de 2006 no quadro História das Copas. Pode marcar, procurou, atirou e gol! A Copa do Mundo de 2006 foi sediada pela Alemanha e contou com a participação de 32 países. Entre os campeões mundiais, apenas o Uruguai não conseguiu a classificação. A seleção brasileira era a favorita do torneio. Tal confiança se deveu ao fato de ter vencido o Mundial de 2002 e a Copa das Confederações em 2005, além de contar com grandes jogadores no elenco. As seleções da Argentina, da Inglaterra e da Itália também eram consideradas fortes candidatas ao título. Apesar de não configurar entre as favoritas a levantar a taça, a Alemanha, que contava com uma jovem seleção treinada por Johan Klinsmann, apresentou uma performance ofensiva, com um futebol rápido e eletrizante. Envolvendo seus adversários, os alemães passaram sem dificuldades para a segunda fase da competição, vencendo todos os jogos. Feito também alcançado por Portugal, que chegou às oitavas sem perder nenhum confronto. Os portugueses já contavam com o talento do então jovem Cristiano Ronaldo e dispunham do comando técnico de Luiz Felipe Scolari, treinador campeão com o Brasil em 2002. Eu não quero sair. Hoje eu vou. A seleção brasileira também avançou para a fase de mata-mata sem grandes sustos. A equipe, treinada por Carlos Alberto Parreira, tinha à disposição um ataque que ficou conhecido como Quadrado Mágico, formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Assim como o Brasil, a Argentina, a Inglaterra e a Itália também garantiram seus lugares sem grandes complicações. A França, no entanto, mesmo liderada por Zinedine Zidane, seu grande craque, começou mal o Mundial e garantiu sua vaga às oitavas em segundo lugar do seu grupo. Passado o susto de quase não se classificar, a França já nas oitavas dava indícios de que chegava renovada para a fase de mata-mata. Encarou a Espanha, que vinha embalada no torneio e de virada venceu o confronto por 3-1. Zidane foi o grande destaque da partida. Assim como a França, a Alemanha também pode contar com a bela exibição de seus craques Podolski e Klose. Os dois jogadores foram fundamentais na construção dos 2 gols que garantiram a vitória dos alemães sobre a Suécia. Também pelas oitavas, Itália e Austrália realizaram uma partida emocionante. Quando o confronto já se encaminhava para a prorrogação, aos 50 minutos do segundo tempo, Totti marcou de pênalti e assegurou a presença dos italianos nas quartas de final. Do outro lado, Portugal e Holanda protagonizaram uma verdadeira batalha e entraram para a história das Copas no quesito partida mais violenta, com 12 cartões amarelos e 4 vermelhos. Apesar de ter 2 jogadores expulsos, os portugueses derrotaram os holandeses por 1-0. 2 dias depois, era a vez do Brasil entrar em campo. Os brasileiros enfrentaram a estreante da competição. Gana vinha fazendo uma bela campanha até então, mas sucumbiu diante dos pentacampeões e perdeu o confronto por 3-0. Além da vitória, a seleção estabeleceu marcas históricas. Chegou a 201 gols em mundiais. Ronaldo se isolou como o maior artilheiro de todos os torneios já realizados e Cafu jogou sua 19ª partida em Copas do Mundo, um recorde brasileiro. Assim como o Brasil, Argentina e Inglaterra também avançaram às quartas de finais. Para a seleção canarinho, foi justamente nesta etapa que o sonho do Hexa chegou ao fim. E um nome contribuiu para que os brasileiros tivessem esse desfecho: Zinedine Zidane. O craque francês estava inspirado, organizando o meio-campo, abrindo espaço com dribles curtos e fazendo lançamentos precisos que encontravam brechas na retaguarda brasileira. Como não poderia deixar de ser, o gol teve origem nos pés dele.
Já no segundo tempo, cobrando uma falta, Zidane lançou para Henry abrir o placar e sacramentar a vitória francesa por 1-0, além de garantir a vaga na semifinal da competição. No outro confronto, pelas quartas de final, Inglaterra e Portugal realizaram um jogo de forte marcação, com raras chances de gol, o que culminou para que a partida fosse decidida nos pênaltis. Com 3 cobranças defendidas por seu goleiro, Portugal eliminou os ingleses da competição. Com o resultado, os lusitanos igualaram a façanha da seleção de 1966 e voltaram a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Alemanha e Argentina também decidiram nos pênaltis. Após empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, os alemães eliminaram os argentinos por 4-2 na cobrança dos penais. A Itália, contudo, garantiu a sua vaga na semifinal sem grandes dificuldades. Implacável, a azurra do técnico Marcello Lippi chegou ao triunfo sobre os estreantes ucranianos, aproveitando com máxima eficiência as raras oportunidades de gol que teve. E com isso, conquistou a vitória pelo placar de 3-0. Já na semifinal da competição, 2 grandes seleções se encontraram e realizaram o grande clássico do velho continente. De um lado, os italianos em busca do tetracampeonato. Do outro, os alemães que também sonhavam em levantar pela 4ª vez a taça de campeão. Mesmo com tanta rivalidade em campo, o jogo terminou empatado no tempo regulamentar. Mas na prorrogação, a azul ousou. O técnico Lippi tirou 2 volantes e colocou o meio-atacante Del Piero e o atacante Iaquinta. Nos 2 minutos finais, a aposta deu resultado com 2 belos gols de Grosso e Del Piero, garantindo assim a presença dos italianos em uma final de Copa após 12 anos. No outro confronto da semifinal, realizado entre Portugal e França, os franceses levaram a melhor. O modelo do sucesso contra o Brasil foi seguido diante dos portugueses. Até o resultado foi o mesmo. O gol teve origem em um pênalti sofrido por Henry, que foi convertido por Zidane. 1-0 para os Blues, que novamente asseguravam uma vaga para disputar uma final de Copa do Mundo. Coube a Portugal se contentar com a conquista do 4º lugar do Mundial, já que perdeu o confronto contra a Alemanha na disputa pela 3ª colocação. França e Itália protagonizaram um jogo dramático, disputadíssimo e muito tenso na final da Copa do Mundo. Com o início de jogo movimentado, os franceses abriram o placar com Zidane logo nos primeiros minutos. A azurra ficou nervosa com o placar adverso, mas recuperou o equilíbrio quando Materazzi empatou o duelo após jogada de escanteio cobrada por Pirlo. Já no segundo tempo, os Blues voltaram mais incisivos, partindo para o ataque a todo momento, o que permitiu também que os italianos avançassem mais. Apesar da pressão das 2 equipes em busca da vitória, a partida terminou empatada em 1-1 e seguiu para a prorrogação. Foi neste momento do confronto que, de herói, Zidane virou o grande vilão. O craque francês foi expulso após dar uma cabeçada no peito de Materazzi. Em sua despedida do futebol aos 34 anos de idade, Zidane deixou o gramado sob uma vaia ensurdecedora. Coube à França suportar a pressão dos italianos tendo um homem a menos e encaminhar a decisão para as cobranças de pênaltis. A azurra, que jamais havia vencido uma disputa de pênaltis em Copas, derrotou os franceses por 5-3 e superou seu grande trauma. Depois de 24 anos, novamente os italianos puderam gritar: "É campeão!". A Itália tornava-se assim a 2ª maior vencedora da história dos mundiais, com 4 conquistas, ficando atrás apenas dos 5 títulos brasileiros.